Satanás tenta dilacerar a nossa fé. Olá, eu sou a missionária Gilmária. Eu sou a diaconisa Rosimeire. E eu, a diaconisa Amanda. Sejam bem-vindos ao canal Ativadores da Fé. Fique conosco e acompanhe o nosso conteúdo. Bom, e no vídeo anterior nós falamos sobre as formas da qual Satanás tenta dilacerar nossa fé. Se você não assistiu ainda o primeiro vídeo, volta lá e assiste para que vocês possam conhecer quais são as formas que Satanás e os meios que ele usa para poder destruir a nossa fé. Nós citamos lá confusão, engano, mentira, mundanismo e mensageiros, ou seja, pessoas disfarçadas entre os santos. Então, esse tópico que a gente abordou lá, fomos dentro da Bíblia e que você possa acompanhar. E nesse vídeo hoje nós iremos falar sobre o que devemos saber, na verdade, para que a gente possa estar lidando com todas essas situações que foi abordado, né? O que devemos saber para que possamos lidar aí com o engano, com a mentira, com o mundanismo, enfim. Então devemos saber o que nos espera por meio da graça e da fé. Em João 3,16 vai dizer assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O que devemos saber é que Jesus ele veio para nos dar a vida eterna. Ele veio para que nós tenhamos essa vida e vida com abundância. Além da vida eterna, ele quer também que nós tenhamos vida em abundância aqui ainda na terra. Então, isso é uma graça, é um favor que nos foi otorgado por meio do seu sacrifício lá na cruz. Então, ele nos livra dessa condenação, ele nos livra de que nós pereçamos nesse mundo decaído. E ele nos ofereceu por meio da sua morte e ressurreição na cruz a garantia de vida eterna. Então, devemos saber que quando nós estamos enfrentando tais situações de confusão na mente, por exemplo, nós temos que ter consciência disso, de que o que nos espera por meio da fé, o que nos espera por meio da graça, o que nos espera também por meio do conhecimento, né? Em 2 Pedro vai estar escrito a seguinte afirmação, 2 Pedro 3,18. Antes, olha o que a palavra do Senhor nos diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Ou seja, isso está reservado para o dia de hoje, não somente um dia ia acontecer, mas no dia de hoje, no agora. Ele quer que nós tenhamos esse conhecimento. O que é o conhecimento? Eu estava até estudando acerca sobre a luz e as trevas. A luz, ela representa o conhecimento. Por isso que Jesus é a luz que ilumina a todo ser humano, porque é um conhecimento da qual nós devemos saber. E as trevas está relacionado ao engano, à ignorância, na verdade, ou seja, a falta do conhecimento. Então, um dia nós estávamos em trevas. Antes que ele viesse, nós estávamos em trevas, estávamos sob o domínio e poder de Satanás. Estávamos sem esperança, na verdade. Então, Jesus, como a luz do mundo, ele veio para iluminar, ele veio para trazer clareza em um lugar de trevas, ou seja, nos fazendo enxergar o caminho que nos conduz para que a salvação seja alcançada mediante aquele que crê. Mas é aquele que crê, não é para qualquer um. A palavra vai dizer, é aquele que crê no seu sacrifício, aquele que crê no seu nome. Ele dá o poder de se tornar filho de Deus, ele dá o poder de receber a vida eterna. Então, o que devemos saber é isso. Quando você estiver nesse momento de confusão, sabe, sem saber o que fazer, busque o conhecimento do Senhor Jesus Cristo, que certamente Ele vai trazer luz à sua mente, Ele vai trazer clareza a toda essa treva mental da qual muitas vezes você pode estar até passando do momento. Ô glória! Conhecereis a verdade vos libertará. Então, o conhecimento nos liberta. Exatamente. É libertador o conhecimento, de fato.
E o que devemos fazer? Devemos fazer treinamentos. Para que treinamentos? Para sabermos guerrear ou estarmos prontos para guerrear. Um soldado despreparado é um soldado que pode perder a batalha a qualquer momento, pode perder a sua vida, pode perder a guerra. É por isso que antes de ir para a batalha é necessário que haja treinamento, é necessário que os soldados estejam preparados antes de irem para a guerra. E Efésios capítulo 6 vai estar nos falando a este respeito com mais clareza, dizendo 6:10. Quanto aos mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestimos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra esse lado do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Aqui nós vemos, se continuarmos, nós vamos ver alguns equipamentos que o soldado deve ter em si para proteção, para que seja resguardado do mal. E a palavra do Senhor aqui nos ensina a, antes de ir para a guerra, estarmos revestidos, estarmos com a vestimenta apropriada para a guerra. Ou seja, estarmos prontos na batalha, na madrugada, na oração, no jejum, na meditação da palavra, no estudo da palavra de Deus, adquirindo o quê? Conhecimento, como já foi mencionado. Então, se nós estamos preparados com as vestes corretas para, assim, irmos batalhar, certamente nós estaremos mais propícios para vencer qualquer batalha que nos sobrevier. Mas se formos cristãos desavisados, despreparados, despreocupados, corremos o risco de perder a nossa salvação, a guerra, as batalhas espirituais e assim até mesmo a nossa salvação. Então é muito importante que em nós haja conhecimento da palavra de Deus, é muito importante que em nós haja de fato, né, esse revestimento de Deus para a nossa vida. Então nós devemos estar treinados, estavam bem preparados para a batalha, para a guerra. Então é necessário que nós venhamos lutar com as armas corretas diante da batalha, diante da guerra. Então, fiquemos firmes. O livro de Judas, versículo 3, Judas não tem capítulo, para quem não sabe. Versículo de número 3 diz assim: Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. Nós devemos fazer com que a nossa fé, a qual nos foi entregue, né, que a fé ela é dada e quem nos outorga é o próprio Senhor Deus, para que nós saibamos usar as armas corretas. É necessário que nós venhamos meditar na palavra, viemos estarmos preparados dentro da palavra de Deus para que nós saibamos como batalhar pela nossa fé, como, sabe, dizer não para os prazeres, para as tentações do inimigo, o qual sempre tenta, de fato, nos alcançar com propostas, o qual, de fato, parece ser até boas, belas, exuberantes, mas que no fim de todas trará morte, trará de fato, sabe, desprezo, trará de fato dor, angústia, sabe, amargura mesmo para a nossa alma. Então é necessário que nós estejamos atentos quanto a isto. Então Judas diz: exortando-vos a batalhardes, que nós possamos batalhar, né, com diligência pela nossa fé, por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Devemos também permanecer firmes na fé e na esperança. Em Efésios capítulo 6, do verso 13 ao 14, vai nos falar a respeito de permanecermos firmes na fé. E Efésios 6, 13 e 14 nos diz assim: Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau,
e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. Ou seja, é necessário que estejamos firmes na fé para que o inimigo da nossa alma não venha nos atacar a nossa fé, dilacerar a nossa fé acerca daquilo que citamos no vídeo anterior, de como ele nos engana, de como ele mente para nós, de como ele quer, né, nos ver distante do caminho de Deus. E para não nos distanciarmos do caminho do nosso Deus, é necessário estarmos firmes na fé, estar cingidos, né, os nossos lombos, como diz a palavra, na verdade. E a verdade é a palavra de Deus, a verdade é o Senhor Jesus. Então é necessário estarmos firmes com a nossa fé, firmada em Cristo, para que tudo o que venha a ser, né, tudo que Satanás venha nos tentar, a gente não venha cair nas tentações do maligno. É necessário que essa orientação de Efésios 6 esteja presente em nossas vidas. E na esperança, estarmos firmes na esperança. 2 Coríntios, capítulo 1, verso 7, nos diz assim: E a nossa esperança acerca de vós é firme, sabendo que, como sois participantes das aflições, assim sereis também da consolação. Ou seja, estarmos firmes na esperança. Em qual esperança? Na esperança, a esperança de que a fé e a esperança, nossa fé e nossa esperança deve estar ligada não nas coisas que nos afligem, nas coisas que muitas das vezes, né, nos atormenta, muitas das vezes problemas, aflições, que muitas das vezes opressão, até mesmo a opressão, né, que Satanás impõe em nossas vidas. Isso não deve permanecer, mas o que deve permanecer, o que deve nos deixar firmes, é a esperança em Cristo, a fé em Cristo. Então é necessário que estejamos, né, com o nosso conhecimento, como a diaconisa Rosimeire bem falou, bem citou, estarmos com o nosso conhecimento em dias, né, na palavra do Senhor, com nossa intimidade com Deus, porque o Senhor, Ele nos elegeu, assim como ela também falou, como filhos. A partir do momento que cremos e recebemos o nosso Senhor como nosso Salvador, nós recebemos, né, esse direito de sermos chamados, sermos feitos filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, nós temos que ter intimidade com o nosso Pai. Porque se nós não temos intimidade com o nosso Pai, né, nada adianta. Não adianta se, um exemplo, se nós temos um pai e uma mãe terrena. E para nós nos achegarmos até eles, para muitas das vezes desabafar, pedir um conselho, é necessário ter intimidade. Porque se não tivermos intimidade, nós não conseguiremos falar o que está em nosso coração. E com Deus é dessa maneira, com Deus Pai, nosso Pai, é dessa maneira. Nós temos que ter essa intimidade com Deus, para que possamos estar firmes na fé, na esperança. Porque quando temos essa intimidade, quando recebemos essa adoção de filhos, e quando temos essa intimidade com o Pai, não é fácil negar a si mesmo, negar as nossas próprias vontades. Não é fácil. Mas o Senhor, Ele nos fortalece. E Ele nos faz permanecer firmes nele e por Ele. Então esse foi o nosso vídeo, o nosso tema. Espero que de alguma maneira esse vídeo tenha chegado até você e você tenha compreendido nosso fundo. Ó, gente, conhece aqui a criança da zoada. Ó, dá um oi lá, Sami, dá um oi. Dá um oi lá pros inscritos do canal. Oi, pessoal, sou Samuel. Nosso instrumentista dos 2 vídeos. Então, até o próximo vídeo. Permaneça com Ativadores da Fé, se inscreva no canal, compartilhe, deixe seu like, ative o sininho das notificações e permaneça junto conosco para juntos estarmos, né, aprendendo mais sobre a Palavra de Deus, aprendendo mais sobre fé e tudo aquilo que Deus nos direcionar a ministrar e a compartilhar conosco. Amém.